Primeiramente agradecer aí o convite do pessoal do Instituto Liberal Nordeste, né, que me fizeram a seguinte pergunta, né? As pessoas que fazem lá o Instituto me fizeram a seguinte pergunta: quais os 5 livros que eu indicaria para um esquerdista mais radical ler, né, caso não tenha lido, né? Então, dentre os livros, claro que são muitos os livros que a gente poderia estar falando agora, direcionados a esse perigo, né, que se faz em qualquer radicalismo por apresentar uma visão mais totalitária e, consequentemente, sufocar as garantias de liberdade individual. E são várias obras nesse sentido, e eu queria só fazer uma pequena ressalva de que não é só o totalitarismo, evidentemente, de uma esquerda mais radical, mas qualquer tipo de totalitarismo e qualquer visão que venha a sufocar as liberdades individuais. Mas, respondendo bem objetivamente as perguntas, eu abriria a lista com o Fahrenheit 451, né? O Fahrenheit 451, que é um livro do Ray Bradbury, né? O Fahrenheit ele tem uma característica muito interessante. Ele cria um cenário despótico, né? Um cenário distópico, perdão. Ele cria um cenário distópico onde ele apresenta o perigo dos livros, né? Uma sociedade que destrói livros na tentativa de destruir também assim o conhecimento. Nos alerta sobretudo para não só o fim de uma reflexão que se pode ter a partir da visão crítica com esse amigo do dia a dia que é o livro, mas sobretudo também um alerta para que o passado, sem o conhecimento pleno, sem a análise precisa desse passado, ele acaba sendo apenas um território de disputa política. Uma vez que se encerram os livros, a gente vai estar vivendo sempre no presente, um presente dominado, evidentemente, por aqueles que detêm o poder. Uma segunda obra, que também é muito importante nessa reflexão sobre o mundo totalitário, trata-se de O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. E O Admirável Mundo Novo, ele é muito mais conhecido do que o Fahrenheit 451, por exemplo, e O Admirável Mundo Novo traz essa coisa da engenharia social, né? A sociedade planejada, a sociedade pensada, a sociedade sempre arquitetada em seus mínimos detalhes, sufocando novamente as condições da subjetividade humana, sufocando novamente as condições para florescer essa subjetividade e para a liberdade individual. Então, o Aldous Huxley, ele cria uma sociedade muito interessante. Claro que não é o único livro dele que deveria ser lido, né? O Admirável Mundo Novo eu coloco aqui porque a gente está se limitando a uma lista de 5 obras, mas tem também o Contraponto, que é um livro e As Portas da Percepção, que são livros que merecem ser lidos do mesmo autor. Terceira obra que eu acho que deve ser lida, que eu acredito que tem muito a contribuir para quem está numa visão aí mais radical, é A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Não é um primor literário, não é um livro que tem, na minha particular visão, uma literatura acachapante, como tem, por exemplo, as obras do George Orwell. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho dele, mas é um livro muito interessante na descrição e na reflexão sobre o liberalismo. Então eu acho que é uma obra que merece ser lida, porque tem esse mundo aí, sobretudo nos discursos dos cidadãos lá, dos mega capitalistas, os discursos que surgem dentro da obra analisando esse cenário, é muito interessante para uma reflexão mais sincera e até mesmo mais profunda daquilo que vem a ser o liberalismo, que hoje em dia é muito mais definido como um rótulo do que necessariamente como uma... Não sei se a palavra certa seria filosofia, mas até hoje a gente usa muito essa palavra liberalismo associada a palavras que ela jamais poderia estar junto no mesmo contexto, como fascismo, como totalitarismo e como outras que jamais poderiam estar juntos no mesmo contexto. E eu acredito que a Revolta de Atlas dá muito essa visão e mostra por que essas palavras elas não podem marchar juntas, ainda que se tenha alguma crítica ao liberalismo, e eu tenho várias, né? Várias, mas que se tem essas críticas, evidentemente, pelos motivos corretos e não pelos motivos que são postos aí única e exclusivamente para rotular e para impedir
que o outro lado entre no debate de forma franca, limpa e com ideias, com argumentos, né? E eu me pergunto por que o medo de entrar no debate com argumentos, e muitas vezes o medo de entrar no debate com argumentos reside em você não ter os argumentos mais fortes do que aqueles que poderia, evidentemente, lhe destruir. A quarta obra, essa de uma perfeição incrível ao nos apresentar a perspectiva do mundo totalitário, a perspectiva do mundo onde as liberdades individuais elas são sufocadas pela presença do grande irmão, ou do Big Brother, é o 1984 do George Orwell. É claro e evidente que muita gente poderia estar pensando assim, mas nessa lista deveria estar também a Revolução dos Bichos. Acredito, mas repito, são apenas 5 livros. A Revolução dos Bichos é uma pequena metáfora, né, sobre o totalitarismo. O 1984 é um livro mais denso. Ele consegue ser mais preciso nessa crítica, e dentro do 1984 tem uma coisa que eu acho interessantíssima, que é a história da nova língua que é criada dentro daquele regime totalitário, que é criada dentro daquele regime que sufoca as liberdades individuais, e essa criação de uma nova língua acaba dominando o pensamento das pessoas de forma tal que elas não enxergam a perda das suas liberdades, muitas vezes em nome de uma segurança, como os nomes que são dados aos ministérios, na criação lá do famoso Ministério do Amor, que o George cria e tal, e além de outras expressões, né? E essa nova língua, analisada pelo George Orwell em 1984, se assemelha muito a essas reflexões que a gente faz hoje em relação ao pensamento politicamente correto, né? Quando a gente pensa no politicamente correto, muitas vezes a gente sufoca algumas reflexões e muitas vezes a gente se autocensura, o que já é um perigo. E outras vezes a gente acaba atribuindo alguns rótulos meio confusos, meio obscuros, né, a alguns tipos de pensamento que vão ganhar um critério muito reducionista e que não eleva o debate. Por exemplo, se você é contra cotas é porque você é racista, se você tem alguma crítica ao Bolsa Família é porque você não gosta de pobre, e por aí vai. Os pensamentos reducionistas que surgem a partir de uma linguagem que também se propõe a ser reducionista em sua reflexão, como está sendo feito na utilização desse acachapante pensamento politicamente correto, que acaba destruindo, na verdade, reflexões que poderiam ser mais profundas. Então, eu indico sim a leitura do 1984, evidentemente associada à leitura da Revolução dos Bichos. O último livro, né, o quinto livro que eu selecionei nessa lista, foi O Zero e o Infinito, do Arthur Kloester. Não sei se o nome dele pronuncia exatamente dessa forma, estou pronunciando aqui como eu leio, até porque é um livro que infelizmente anda meio sumido das livrarias, né? O 1984 é fácil de encontrar, a Revolta de Atlas é fácil de encontrar, Admirável Mundo Novo é fácil de encontrar, o Fahrenheit 451 e O Zero e o Infinito já são livros mais difíceis de serem encontrados. Eu até conclamo para que as editoras os reeditem mais, os coloquem mais na prateleira. O Zero e o Infinito ele traz uma reflexão interessante de dentro da esfera partidária, né? Dessa esfera partidária totalitária, que muitas vezes não permite que as pessoas tenham um senso de autocrítica e se definam por comportamentos extremamente coletivos, por pensamentos extremamente massificantes, uma verdadeira revolução cultural que faz com que muitas vezes o cérebro passe por uma lavagem e a verdade seja apenas aquilo que é dito pelo grande líder. O grande líder fala, é verdade. Qualquer crítica que nasce ao pensamento desse grande líder é uma mentira, conduzida sempre por poderes obscuros, poderes estes que nunca possuem rostos e que são sempre tramando o final da sociedade. Expressões como golpistas, expressões como safados, reacionários, pilantras, os nossos inimigos, né? Então o Zero e Infinito ele traz muito essa característica, porque ele mostra essa reflexão a partir de um personagem que está dentro do partido. Ele começa a questionar a estrutura partidária de dentro do partido. Ele começa a se rebelar de dentro do partido e a sofrer as suas pressões, as suas retaliações de dentro do partido.
futuro. Então, essa visão que o Zero Infinito mostra, ele acaba se associando ao 1984 de uma forma muito interessante. O 1984 ele traz uma visão externa do mundo totalitário. O Zero Infinito ele começa a apresentar uma visão interna desse mundo totalitário. Um vai de fora para dentro, no cidadão que é impulsionado a perder a sua liberdade individual. Do outro vai de dentro para fora, no homem que vai se transformando em máquina a serviço de um partido, que esse partido por si só já é uma máquina de moer gente, de moer reflexões, de moer pensamentos livres, em função quase sempre de uma causa que vai ao infinito, que simplesmente se cria uma utopia para onde se olha e se caminha atrás dessa utopia, muitas vezes sem nenhum tipo de reflexão em relação aos meios que se faz, ao que se faz durante o meio de atingir esse processo final, ou seja, não se reflete sobre o caminho e parece que qualquer erro cometido nesse caminho acaba sendo justificado por uma causa nobre que sabe-se lá onde essa causa está. Então, para finalizar, repetindo, os 5 livros que eu acho que para aqueles que estão dentro de um pensamento mais radical, dentro de uma associação com qualquer tipo de regime totalitário, deve ler. Né? A pergunta que me foi feita os 5 livros dos esquerdistas, mas eu acho que a gente tem que ampliar. Tem que ser os 5 livros que qualquer radical extremo tem que ler, esteja onde ele estiver. O Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo, A Revolta de Atlas, 1984 e o Zero Infinito. Essa é a dica. Boa leitura.